Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Corinthians sobre o Velo Clube, 1-0, gol do Yuri Alberto. E o Corinthians subindo aí na tabela de classificação do Paulistão 2026. Vamos trazer aí o Mauro Betting, o Mano, o Benja, após a vitória do Corinthians. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Corinthians. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Corinthians não jogou bem, mas o que importa é ganhar. É isso o que vale no futebol. Eu sei que tem os poetas aí que acham que ganhar é feio, mas ganhar é bonito, ganhar é bom. O Corinthians deu um salto na tabela, fez um gol ali no acréscimo, no sufoco, mais um gol do Yuri Alberto, que quase até ficou pelado, que tiraram até o calção dele. Então é isso, é o que importa. Mais uma vez, a arbitragem brasileira vergonhosa. Não dar aquele pênalti, gente, no André Ramalho. Que é isso? Que vergonha! E eu sei que o Garro tem o fã-clube dele. Gente, o Garro jogou no Corinthians até hoje 6, 7 meses. Depois ele nunca jogou mais nada. Esse ano ele tá devendo mais uma vez. Então foi uma boa vitória do Corinthians, que agora tem grandes chances de se classificar no Paulistão. Bora com a resenha, porque terminou em Rio Claro. Velo Clube 0, Corinthians 1. Vamos lá, pessoal, com relação ao jogo em si. Foi uma boa partida do Corinthians? Não foi. O Dorival acabou mesclando o time, colocou algumas alternativas, reforços que vieram esse ano, como é o caso do Gabriel Paulista, o Matheus Pereira, o Milanza aí que acabou estreando hoje também o lateral direito. Porém, pessoal, independente do que o Corinthians apresentou dentro de campo hoje, eu quero fazer uma ressalva aqui com relação ao lixo que é o nível da arbitragem brasileira. Ainda no primeiro tempo, pessoal, Corinthians ali martelando, tentando propor o jogo, o Velo Clube só pensando em bater. E esse lance, pasmem, ele passou despercebido pela arbitragem e pelo VAR também. Olha o pênalti que o André Ramalho sofreu. Cara, não dá pra justificar isso daqui. Não dá. Esse pênalti tem que ser marcado em campo. Porém, não foi. Esses ridículos que ficam numa cabine com ar-condicionado, com inúmeras câmeras à disposição, não recomendaram a revisão por parte do árbitro. Então eu pergunto pra vocês, o que faz um árbitro de vídeo? É o segundo jogo que o Corinthians ele sofre com a arbitragem. O jogo passado foi contra o Santos numa falta inexistente do Gustavo Henrique, que acabou culminando com aquele gol de falta do Gabigol. Hoje, novamente, pessoal, esse lance em cima do André Ramalho, tudo bem, o Corinthians ele deveria vencer o Velo, independentemente desse pênalti, concordo, mas eu estou buscando algo maior do que essa simples discussão contra o pobre Velo Clube. Um time do interior de São Paulo que vai tentar permanência na Série A, quem sabe para o mata-mata. Enfim, eu estou discutindo aqui algo maior, pessoal. Esse tipo de lance não pode passar pela arbitragem. Assim como a solada que o Vitinho tomou, é lance de revisão no VAR também. Ainda no primeiro tempo. Então, pessoal, vou fazer a crítica sim, isso aqui não é choro, porque tá chorando. O Corinthians venceu. Eu sou obrigado a fazer esse tipo de reclamação também quando vence. Justamente para mostrar a incapacidade dos árbitros aqui. Que o Corinthians ele não jogou bem, isso daí também é fato. Podemos falar aqui a respeito da performance do time. Eu acho que o Corinthians ainda nesse começo de ano não apresentou um futebol convincente, a não ser na estreia contra a Ponte Preta. Porém, os outros jogos o Corinthians ele deixou muito a desejar sim. Vai melhorar no decorrer da temporada? Espero que sim, porque elenco para isso tem. Porém, galera, eu tô de saco cheio da arbitragem. Tô de saco cheio. E o Corinthians, para variar, tá sendo um dos principais prejudicados. Então é bom falar quando ganha, porque quando perde, vão me chamar de chorão. Então quando ganha, vocês têm que dar o braço a torcer também. Acabou agora aqui na TNT, Velo Clube 0, Corinthians 1. Para a minha terceira transmissão do dia. À tarde teve pela Jovem Pan, Santos 0, Red Bull Bragantino 0. E pela manhã, o bicampeonato da Copinha São Paulo do Cruzeiro sobre o São Paulo na X Sports. 3 jogos num dia pela segunda vez na temporada. E só tá começando o ano. E agora, vai dormir, Brasil. Já passou da hora. A gente se vê amanhã. Olha aí, minha gente, o Corinthians está de volta à zona de classificação do Campeonato Paulista. É isso mesmo, conquistou uma vitória importante na cidade de Rio Claro. Ganhou do Velo Clube. Pois é, o Corinthians teve maior parte da partida com o domínio da bola, criou as melhores oportunidades.
deu trabalho para o seu adversário, que também em alguns momentos da partida deixou as coisas mais difíceis para a equipe corintiana. E olha, o gol saiu na insistência. Numa jogada pelo lado esquerdo, o Vitinho arrumou a brecha, bateu e a bola acabou sobrando para o Yuri Alberto. Isso mostra o quê? Aos 45 do segundo tempo, o Corinthians achou o gol da vitória, o gol marcado pelo Yuri Alberto. E o Corinthians mostra que está forte esse ano mais uma vez. Apesar da dificuldade em alguns momentos do início da temporada, o Corinthians mostra que novamente está na briga e, quem sabe, para conquistar mais uma vez o Campeonato Paulista. É o atual campeão, é o time que mais títulos tem da competição e agora, mais uma vez, sabe que precisa cada vez mais do seu artilheiro, Yuri Alberto. O Corinthians dá um passo importante rumo à sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E agora tem o Brasileirão pela frente. É aguardar para ver como vai ser o desempenho do Corinthians na competição nacional que começa no meio de semana. Vitória merecida do Corinthians em cima do Velo Clube. Alguns jogadores me chamaram a atenção. Gostei demais do André. Esse volante é muito bom, hein? Ele aparece toda hora pro jogo. Ele erra, não é porque ele não sabe jogar, não. É porque ele pega muito na bola. Ele vem buscar junto com os zagueiros. Ele chega na área para atacar. Muito bom jogador o André, com certeza no meio do ano. Vai ter muita proposta por ele. Você já não teve agora nesse final de ano. Matheus Pereira jogou bem. Cansou no segundo tempo, mas enquanto teve perna, enquanto teve fôlego, foi bem demais. O Garro no segundo tempo entrou bem. O Corinthians foi fazer só nos acréscimos o gol, porque o Dorival Júnior demorou demais para mexer, né? Se você leva os caras para o jogo, põe para jogar. O que cansa não é só a partida em si, é a viagem, é o desgaste, é o cara ter ficado longe da família, um cansaço mental. Se tá lá, põe para jogar. O Dorival Júnior demorou para mexer. O jogo pedia um centroavante. Quando teve Yuri Alberto e Pedro Raul, saiu o gol do Yuri. Vitória justa e merecida do Corinthians em cima do Velo Clube. Que jogador absurdo, monstruoso é esse André Luiz. Com apenas 19 anos, joga como um veterano. Chama a responsabilidade do jogo o tempo inteiro. Pode ser no time reserva, pode ser no time titular. Aparece de forma defensiva, na criação de jogadas, pisando na área, finalizando de fora da área, dando profundidade, desarmando o adversário. Que jogador monstruoso é esse André Luiz. Mais uma joia rara, descoberta pelo Corinthians no setor de meio campo. Hoje é titular absoluto, não pode sair do time. O Alisson vai chegar, ele não pode sair do time de forma alguma. É um dos principais jogadores desses primeiros jogos do Corinthians na temporada. Pisa na área a todo momento, já tem 3 gols com apenas 16 jogos no time profissional. É um absurdo o que esse moleque, o que esse menino, o que esse garoto. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora vamos trazer aí a classificação do Campeonato Paulista após os jogos desse domingo. Tivemos aí o Santos empatando com o Bragantino 0-0. O Primavera venceu o Capivariano 2-1. O Novo Horizontino venceu o Botafogo 2-0. Inclusive o Novo Horizontino está na liderança. Corinthians venceu o Velo Clube por 1-0. Aí nessa segunda teremos Portuguesa e Guarani. Classificação, em primeiro lugar o Novo Horizontino 12, Palmeiras tem 12, em terceiro o Bragantino 11, em quarto o Corinthians 8, Mirassol tem 7, Primavera 7, São Bernardo 7, Capivariano 7, são os 8 que estariam classificados. Portuguesa tem 6, Santos 6, Guarani 5, Botafogo 5, Velo Clube 4, São Paulo 4, o Noroeste 4 e a Ponte Preta 4. Classificação atualizada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.